Meus amados irmãos, permitam-me proporcionar para vocês mais uma porção do conhecimento da verdade que liberta. Permitam-me proporcionar para vocês mais um momento de esclarecimento da palavra de Deus, para que venhamos ter o entendimento e o conhecimento das verdades espirituais, as verdades de Deus. Estou com a Bíblia aqui, uso sempre este livro, onde tem a palavra, a revelação de Deus, para a direção de nossa vida, para que sejamos bem-aventurados. Estou sempre meditando nele, dependendo de qualquer situações, qualquer ideias, conceitos, valores, verdades de Deus, eu venho buscar aqui, eu venho examinar aqui, eu venho me conduzir aqui, aonde eu encontro a luz de Deus para iluminar a minha mente, guiar os meus passos, me conduzir no caminho para a vida, sendo eu bem-aventurado, vivendo, guiado e dirigido pela palavra de Deus. E nesse momento eu quero levar um esclarecimento para vocês, diante de uma interpretação e de um entendimento errado que as pessoas têm. Uma pessoa chegou para mim e disse: irmão Wellington, esse mundo não vai se acabar. Esse mundo vai existir para sempre. Não vai ter um fim. O que tem o fim é da humanidade. Eu disse, cada um de nós temos o nosso fim com a morte, o fim da vida aqui. E isso vem acontecendo desde o pecado do homem. O homem morre e sai deste mundo. Ele não evapora. Ele não deixa de existir. Ele não fica numa inconsciência. Ele não é aniquilado. O que acontece com a morte é a saída do ser humano da existência deste mundo. Mas ele sai daqui permanecendo, existindo em outro ambiente, não mais aqui, terreno, nesta vida material. Ele passa para uma existência na eternidade. A morte do ser humano é o fim da existência dele aqui, mas o fim da existência desse mundo já está também revelado aqui, na palavra de Deus. Bem, essa pessoa me questionou usando a palavra de Deus. É por isso que nós temos que conhecer a palavra, para também trabalhar questionamentos, para também trabalhar conceitos, ideias de Deus, que são formados usando palavra. Porque tem muita gente formando heresia usando a palavra. E nós temos que, neste combate da fé, o combate espiritual, temos que usar a arma espiritual do combate da fé, que é a palavra, a espada do Espírito, por onde nós fazemos o bom combate. E essa pessoa veio a mim usando a palavra,
para dizer que a terra não vai ter o fim. Esse negócio de fim de mundo não existe. O que existe é o fim das pessoas, mas o mundo vai permanecer para sempre. Não. Essa pessoa me trouxe esse argumento usando a palavra, e os textos que ele me deu foi lá em Salmos 37, versículo 29, que diz assim: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Ele usou esse texto e argumentou, está vendo que a terra vai existir para sempre? Bem, o outro texto que ele usou foi lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E essa pessoa usou esse texto, esses dois textos, Salmos 37, 29, Provérbios 1, 4, aonde diz que a terra permanecerá para sempre. Bem, meus amados irmãos, se nós formos pegar a palavra sem examiná-la, sem estudá-la, a gente vai crer dessa forma. A gente vai formar um pensamento, uma crença, uma doutrina errônea. Porque a palavra de Deus não é para a gente pegar texto isolado e aplicar a nossa crença, a nossa fé, a nossa direção de instrução por meio de um texto isolado, aonde muitos têm formado uma doutrina e ensinado dessa forma para o povo, baseado numa interpretação de um texto isolado, criando a doutrina totalmente sem sustentabilidade da palavra de Deus, por meio de um exame. Porque eu não posso pegar um texto isolado sem um exame nas Escrituras e formar uma doutrina, como essa aqui, de que a terra vai ser um paraíso eterno, vai existir para sempre. Essa doutrina é formada por vários grupos religiosos, e um desses grupos são os grupos da sociedade, são o grupo da sociedade Torre de Vigia. Os testemunhos de Jeová, eles são ensinados nessa crença, aonde dentro dessa organização religiosa, Sociedade Torre de Vigia, os seus teólogos, os seus anciões, os formuladores da doutrina dessa instituição, os formuladores de doutrinas, não examinam as Escrituras. Eles formulam um conceito doutrinário baseado no entendimento deles dentro de um texto isolado. É aí onde entra a heresia. É aí onde entra a distorção da verdade, por não conhecer a verdade e não examinar as Escrituras. Errais por isso. Não é ler a Bíblia, não é pegar um texto isolado e dizer, assim diz o Senhor, eu serei contigo. Você não pode aplicar uma ideia num texto desse sem conhecer o contexto. Da mesma forma que os testemunhos de Jeová, os adventistas do sétimo dia, os católicos, os mormons, os evangélicos e todos os religiosos que estão seguindo, sendo instruídos, orientados pelos seus conceitos religiosos
pelas suas doutrinas, pela sua formação de homens que ensinam a palavra, sem compromisso com ela, fora do conhecimento da verdade dela, está formando você um herético, levando você a se perder do caminho da verdade, cair da graça, privando você da verdade, porque estão formando em você mentira, usando a palavra. O diabo usa a palavra para formar uma mentira como se fosse verdade e levar o povo a crer, a viver como doutrina, como ensinamento de Deus. Quando esse irmão chegou para mim e me deu esses textos para apoiar-se numa ideia de que a terra vai permanecer para sempre, e ele usou os textos para dizer que ele tem base bíblica para dizer e formar essa doutrina, eu digo, você pode estar usando o texto, mas a sua interpretação e colocação e formação doutrinária está errada. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Salmos, capítulo 37, versículo 29, quando diz que a terra permanecerá para sempre, não está no contexto de eternidade. Está no contexto de vida temporal aqui. Aqui, Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz que a terra permanecerá para sempre, vai uma geração, vem outra geração, mas a terra permanecerá para sempre. Salomão está se referindo e falando no contexto de vida temporal aqui neste mundo. Se você analisar, examinar Eclesiastes, Salomão já começa dizendo, tudo que se faz debaixo do sol, ele se refere à vida aqui, à vida temporal, neste mundo terreno. E eu não posso ficar preso e formar uma doutrina nesses dois textos, que diz que a terra permanecerá para sempre. Quando a gente examina as Escrituras, conhecendo ela na plena revelação, a revelação absoluta de Deus, que está em Jesus, não em Salomão, não em Davi, não em nenhum profeta, não em nenhum homem. A plena revelação de Deus, da verdade que o homem precisa conhecer para ter uma vida com Deus, nessa verdade está em Jesus. Toda a revelação que o homem precisa conhecer está em Cristo. A graça e a verdade não vieram por Salomão, não vieram por Moisés, nem Davi, nem Abraão, Isaac e Jacó. A graça e a verdade não vieram por Paulo, nem Pedro. Eles pregaram esta verdade. Eles pregaram, Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, pregaram esta verdade que Jesus revelou. O que Pedro, Paulo e Tiago pregou foi o que Jesus revelou, que vai muito além do que foi trazido pelos profetas. A revelação plena de Deus, o leque da revelação absoluta de Deus, aberta para o homem, está em Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1, 17. E para a gente conhecer a verdade sobre a existência eterna do homem,
e de tudo que existe a partir de Cristo, do Evangelho. E aí, quando essa pessoa me deu esses 2 textos, aí eu disse para ele, então o que foi que Jesus falou? Aí eu vou questioná-lo com argumento plausível da palavra. Ele usou a palavra para dizer que a terra ia permanecer para sempre. Se eu tenho um conceito contrário, eu tenho que estar na palavra. Só há uma verdade. E a gente vai conhecer quem está na verdade no debate bíblico, nos argumentos plausíveis da palavra, examinando a palavra. Não é no grito, não é mostrando quem tem mais poder, quem tem mais unção. É mostrando quem tem mais conhecimento para trazer argumentos plausíveis da palavra. Quem tem a graça e o dom para revelar e explicar a palavra com a interpretação da palavra. Quem tiver com a palavra, na palavra, esse está na autoridade e na verdade de Deus. Então, eu tive que usar também a palavra para questionar aquele que veio para mim formando uma doutrina herética usando a palavra. Quando ele disse que a terra permaneceria para sempre, usando o texto de Salmos 37, 29 e Eclesiastes 1, 4. Eu também o questionei usando esses textos aqui, que eu vou dar para você aqui agora. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 31, Jesus vai dizer: passarão os céus, passará o céu, os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Dentro desse texto que nós lemos, temos que examinar o que Jesus está dizendo. Temos que fazer uma análise do contexto, porque tem texto que não precisa você analisar o contexto local, onde o texto está inserido, porque você vai entender ele dentro de um contexto geral, por outros textos da Bíblia. Mas tem texto dentro da leitura que você tem que interpretá-lo dentro do contexto da leitura. E dentro do contexto dessa leitura que Jesus diz, passará os céus e a terra, Jesus está falando que aquilo que ele está ensinando, falando e revelando para o povo vai se cumprir diante do céu e a terra, que são elementos fixos desde que Deus criou os céus, desde que Deus estabeleceu o homem aqui. Esses elementos fixos, céu e terra, vai findar, vai passar. Passar aqui é no sentido de findar. Quando Jesus diz passarão, é no sentido de findar, meu irmão. Vai passar mesmo. A nossa vida aqui é uma passagem. A gente sai daqui e não existe mais aqui. Quando Jesus disse passarão os céus e a terra, esse céu e terra que hoje existe vai deixar de existir. Mas, irmão Wellington, então por que o texto diz que a terra vai permanecer para sempre? Essa terra permanecer para sempre é no contexto de vida humana. Enquanto existir ser humano aqui, a terra e o céu permanecem. Agora, eis a questão. Só existem 2 destinos eternos para o ser humano. O ser humano, ao sair deste mundo, ele segue ou para a vida eterna com Deus no céu, ou para a vida eterna sem Deus, numa eternidade que não é aqui neste mundo temporal. A eternidade é uma dimensão que Deus criou, um espaço, um lugar aonde vai estar os ímpios eternamente. Se o ser humano só tem 2 destinos, céu ou inferno, quem é que vai ficar aqui nessa terra?
Quais são os povos que vai viver aqui? Quais são as pessoas que vão estar aqui? São os testemunhos de Jeová? O diabo está enganando esse povo com essa mentira de paraíso eterno aqui nesta terra. A verdade é o que trouxe Jesus. Passará sim, vai findar. E os apóstolos, dentro da revelação do Espírito Santo, olha o que Pedro vai dizer. Vamos primeiro para Hebreus. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 10 e 11. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus, são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupas, envelhecerão. O perecer aqui é no sentido de findar, acabar a existência do que você vê aqui. Os céus e a terra perecerão. A palavra revela isso. O escritor aos Hebreus, pela revelação do Espírito Santo, ele está aqui trazendo esta palavra aqui, que está escrita aqui, inspirada por Deus, para a gente conhecer essa verdade. Agora, olha o que diz Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Os céus e a terra que você vê estão guardados, estão reservados. Para que Deus vai permanecer, vai preservar isso aqui para a eternidade? Se isso foi criado para o homem, se o homem vai deixar de existir aqui, qual a finalidade de permanecer existindo? Eles ainda estão reservados, estão preservados para o dia em que deixará de existir, no dia do juízo do homem, aonde os homens irão para a eternidade sem Deus. E esses céus e essa terra, que agora existe, deixarão de existir. Olha o que diz. 2 Pedro, agora no versículo 10 do capítulo 3, segunda carta do apóstolo Pedro. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Os céus, os elementos que estão nos céus, estrelas, astros, sol, lua, vai ser consumido pelo fogo. A terra e as obras que nela há, tudo que existe nessa superfície, no mar, deixará de existir. É o que revela a palavra de Deus, na revelação absoluta de Deus, da verdade espiritual. Os céus e a terra, que agora existem, deixarão de existir. Quando? Quando chegar o dia do juízo do homem. Porque o ser humano, ele também vai ter um fim. Escute. O fim do ser humano não é a aniquilação, evaporar, deixar de existir. O fim do ser humano, o homem, essa criatura que Deus criou e deu este mundo aqui para ele viver eternamente, mas por causa do pecado, o homem perdeu essa eternidade, recebeu a maldição, que foi o juízo de Deus, que é o homem cumprir uma sentença eterna, existindo, porque não tem lógica alguém receber o juízo se não existe, para cumprir a punição do juízo. É ilógico isso. Deus não criou o ser humano como um copo descartável. Depois não presta mais, quebra, amassa, joga no lixo.
e perece, deixa de existir. O perecer que a Bíblia fala para o homem não é ele deixar de existir. É ele sofrer a condenação do inferno e viver a eternidade sem Deus, como está escrito lá em Mateus 25:46. Serão atormentados, sofrerão o tormento eterno, juízo eterno, condenação eterna. Isso fala de uma existência eterna. Quando o homem for a juízo eterno, não vai sobrar nada neste mundo, nem ninguém. O homem tem um fim aqui neste mundo. E o fim aqui neste mundo é no dia do juízo dos homens, como está revelado aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. O juízo vem. Vem o dia terrível dos homens. O dia do juízo eterno dos homens. Quando este céu e essa terra passarão. Então, meus amados irmãos, nós temos que conhecer a palavra. Nós que pregamos o evangelho, temos que se dedicar ao ensino para aprender. Como eu vou ensinar se eu não sei? Como eu vou passar o conhecimento se eu não tenho conhecimento? Como eu vou pregar a verdade de Deus se eu não conheço a verdade de Deus? Se eu não examino a verdade de Deus? Se eu não tenho intimidade e não manejo bem a Bíblia, a palavra de Deus? Porque os ministros de Satanás, eles conhecem a Bíblia. Eles usam texto da Bíblia para levar a mentira, para contrariar, deturpar a verdade de Deus. E nós temos que fazer o bom combate da fé, usando a verdade, a espada do Espírito. O instrumento de batalha nessa luta espiritual é a palavra. E quem não tem ela, não conhece ela, não maneja bem ela, não se dedica a ela, não tem prazer em conhecê-la, em buscar o conhecimento dela, vai perecer. E todo combate teológico, de conceitos, de ideias, ideologia, de crença, de verdade de Deus, eu combato usando a palavra. Então, meus amados irmãos, eu mostrei para essa pessoa que veio a mim, usando esses textos isolados, de que a terra vai permanecer para sempre. Quando ele me mostrou Eclesiastes 1:4, Salmos 37:29, imediatamente minha mente, porque eu conheço a palavra, foi mostrar a ele Hebreus 1, 10 e 11. 2 Pedro 3, 7 e o 10. Marcos 13, 31. E trabalhar com ele o argumento plausível da palavra, usando a palavra, para mostrar a ele que o entendimento dele, dentro dos textos que ele leu, não condiz com a verdade revelada por Cristo. Jesus não mandou ninguém colocar sua vida priorizando uma eternidade e um futuro aqui na terra. Ele disse: juntai tesouro no céu, aonde não tem fim, não aqui na terra, aonde perece. Até a existência do homem aqui vai acabar. O apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito Santo, ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, não na terra. Cidade aqui é no sentido de futuro, moradia, estadia, aonde nós vamos existir. O lugar não é na terra, é no céu. Paulo diz, Filipenses 3, 19 e 20, mas a nossa cidade está nos céus. Jesus disse: eu venho para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo também. A minha esperança é em Cristo, a minha fé em Jesus,
não é para um paraíso na terra. É para estar com Ele, aonde Ele está. Para ir ao encontro dEle. Para estar com Ele para sempre. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Como Jesus fez essa promessa, que é a promessa central da igreja, a esperança de vida com Ele nos céus. E para eu ir aos céus, eu tenho que estar vivendo por fé, aguardando a vinda dEle. Ele vem. Ele disse que nós tínhamos que estar aguardando esta promessa, não turbando o nosso coração. Jesus vai dizer em João 14:1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso é aonde? Isso é uma referência ao céu, lugar onde Deus habita, que nós vamos habitar também com Deus por meio de Jesus. Ele é o caminho que nos leva a esse destino eterno. Jesus disse, eu vou preparar lugar. Esse lugar ele já preparou. Foi preparado com o sacrifício, a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, que abriu acesso a Deus, o caminho para esse lugar. E ele disse, ele foi, mas eu voltarei para buscar vocês. E aonde eu estiver, Jesus, aleluia, aleluia, vocês estarão comigo também. Ele está lá, nós vamos estar lá também, porque esta é a promessa que ele nos fez. E eu aguardo nesta esperança, sendo paciente na tribulação, se alegrando na esperança e perseverando em oração. Não é numa vida religiosa de oração. Perseverando em oração é com a minha vida sintonizada em Deus, na esperança dele todo o tempo. Como disse Paulo, Romanos 12:12. Meus amados irmãos, tem muita gente que não tem mais alegria da salvação, da vida com Deus no céu. Tem muita gente que está colocando a sua vida, o seu futuro, a sua alegria e esperança em prosperidade, em bênção, em vitória aqui na terra. Mas o nosso coração tem que estar a alegria, a esperança no tesouro do céu. Pensai nas coisas que são de cima. E só pensam nas coisas de cima. Só tem a alegria do céu quem já nasceu de novo. Quem morreu com Cristo para esse mundo. E vive em Cristo na esperança do céu. Muitos estão presos. Perdeu o alvo. Apostataram da fé. Desviaram-se. Abriram mão da promessa. Porque estão vivendo com a sua visão horizontal, não vertical. Não estão mais, não têm a alegria da salvação. Porque só espera Jesus quem realmente está nele. Quem tem a certeza da salvação. Quem tem a alegria da vida futura. Quem está olhando para aquilo que Deus preparou para nós. Coisas gloriosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem consegue chegar ao entendimento do homem, ao coração do homem. Foi o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 12:9. Aquilo que Deus tem preparado para nós, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem. O homem natural não consegue ter essa alegria, não consegue ter essa visão. Porque só quem está selado com o Espírito Santo. O homem natural, isso para ele é loucura. Muitos falam de salvação. Muitos falam de céu, mas não tem essa esperança. Porque essa esperança só quem nos dá é Jesus. Quando nós cremos, nos convertemos a Ele e somos selados, batizados com o Espírito Santo da promessa. Que nos dá essa alegria, que nos faz contemplar esta promessa. É o Espírito Santo em nós. Não é uma carteira de membro de igreja. Não é uma certeza de vida de igreja. É uma certeza que é nos dada
pelo Espírito Santo em nós. Paulo diz, aguardando a bem-aventurança e o aparecimento do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Nós devemos estar aguardando esse momento. Jesus vem. Irmãos, se os testemunhos de Jeová, as pessoas que estão lá, dentro da sociedade Torre de Vigia, quer continuar aguardando nesta promessa, nesta mentira de Satanás, de vida num paraíso na terra, se eles querem continuar nessa mentira, que continuem. Porém, irmãos, seja você prudente. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, para não desfalecer o teu ânimo e não abandonar a fé, saindo da esperança. Porque muitos estão vivendo uma fé, mas não na esperança. A fé que muitos estão vivendo é nas suas bênçãos, na sua vitória, na sua conquista dos tesouros da terra. Porém, nós devemos estar olhando para o alto, esperando este grande acontecimento, que será o fim da fé, quando nós receber aquilo que está preparado para nós lá nos céus. Aí não precisaremos mais de fé. A fé é enquanto não ver. Então, não fique com a sua visão nas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê é eterno. Eu não vejo, mas existe. As coisas do alto eu não vejo, mas espero. Esta é a fé que Deus quer que tenhamos. O firme fundamento das coisas que se esperam. Certeza e prova das coisas que não se veem. E é isso que nós esperamos. Aquilo que não se vê, mas que esperamos crendo que é real e verdadeiro. Porque por fé, o Espírito Santo de Deus que está em nós nos faz ter alegria nessa esperança. Porém, que nesta hora não se prenda neste mundo, porque a terra e as obras que nela há, tudo vai perecer. Por mais dinheiro que você tenha, por mais prosperidade que você tenha, por todo o glamour e toda a satisfação que este mundo oferece, não se prenda nisso. Não se detenha na busca disso, porque isso não preenche o vazio, a sede e a fome na alma do homem. Só Jesus, a nossa verdadeira alegria que esperamos, que vamos receber quando passar essa noite, que dura um pouco de tempo, dentro dessa tristeza, dessa angústia, desta aflição que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo é saber que vamos sair deste mundo. Porque o choro, a aflição, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa manhã é o dia em que Jesus vai raiar. Ele vem. Cuidado, que o diabo está trabalhando uma doutrina de demônio para tirar os irmãos da fé, ensinando que Jesus já veio, orientando a muitos que Jesus não vem, que quem está aguardando ele está perdido. Cuidado, irmão, com essa doutrina de demônio da escatologia consumada, onde ensina muitas heresias de que Jesus já veio, que não existe mais juízo, que já estão vivendo a eternidade, que a Bíblia já se cumpriu. Cuidado. Não deixe essa doutrina de demônio levar você a apostatar da fé. Se mantenha fiel, combatendo o bom combate da fé, até o dia da vinda de Jesus. Ele não veio, mas ele vem. E continuemos orando e dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, estiver preparado como prudente, aguardando esse dia, porque são esses que serão levados ao encontro do noivo, para estar com ele para sempre lá nos céus. Seja prudente, não louco, como as 5 virgens loucas. Seja prudente, porque só vai receber
esta promessa. Quem perseverar até o fim, guardando a fé, não negando, não apostatando, sendo fiel até a morte, não negando a Jesus e guardando a palavra dele. Amém? Que Deus abençoe. Receba essa porção de ensino, de instrução, de alimento para a tua alma. Receba essa porção da luz de Deus para esclarecer o teu entendimento nesse momento. Por esse que vos fala, seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, membro do corpo de Cristo, servo de Deus, filho e herdeiro da promessa, por Jesus Cristo. Amém, meus irmãos?